aí galera, tudo bem com vocês? Família Shaolin, tudo em cima? Aqui é Márcio do canal Shaolin Japão falando mais uma vez com você. É o seguinte, as últimas notícias que estão circulando aqui no Japão hoje. A notícia da NHK World. Míssil disparado pela Coreia do Norte sobrevoa o Japão e cai no Oceano Pacífico. O Japão afirmou que um míssil balístico disparado pela Coreia do Norte na terça-feira de manhã percorreu cerca de 2.700 km e atingiu 550 km de altitude. Não houve relatos de queda de objetos ou dano a navios ou aviões. Segundo funcionários do governo japonês, o projeto foi lançado a partir da costa oeste do território norte-coreano na direção nordeste, às 5h58 da manhã, horário de Tóquio. Acredita-se que o míssil tenha se separado em 3 pedaços sobre o mar do Japão e sobrevoado Hokkaido, no norte do país, entre 6h05 e 6h07 da manhã. Como aqui vocês podem ver, entre a hora do disparo, 2 para 6 e 6h05 e 6h07, significa que apenas 7 minutos a 9 minutos foi o tempo que levou o míssil para atingir desde a Coreia do Norte ao lugar mais longe do Japão, que é Hokkaido, lado mais norte do Japão, em relação à Coreia do Norte. Por volta das 6h12 ele caiu no Oceano Pacífico, fora da zona econômica exclusiva japonesa, a cerca de 1.200 km a leste de Cabo Eremito, em Hokkaido. Os funcionários governamentistas declararam que, considerando a distância do voo, o projeto poderia ter sido um tipo balístico de alcance intermediário. Eles disseram que o disparo pode ter sido normal e não com uma trajetória elevada, que é feita de um ângulo mais íngreme. O Ministério da Defesa afirmou que possui destroyers Aegis capazes de interceptar mísseis balísticos posicionados no mar do Japão. O Ministério da Defesa afirmou que possui destroyers preparados para interceptar mísseis balísticos posicionados no mar do Japão, além de sistemas interceptadores baseados em terra, PAC-3. Contudo, a pasta informou que nenhum deles chegou a ser ativado. Logo após o disparo, o primeiro-ministro Shinzo Abe deu as caras na televisão, como sempre com cara de tacho, afirmando que não tem perigo e que todas as forças de autodefesa japonesas estão a postos, preparadas para interceptar o míssil caso esse ponha em risco a população japonesa. O alarme foi disparado, correu muito aqui no Facebook e na mídia comum, vamos dizer assim, né? Os MSN, falando a respeito e mostrando de fato os acontecimentos nas cidades por onde o míssil teve sua trajetória. Os alto-falantes das cidades pediram para que a população tivesse cuidado e buscasse abrigo, porque o míssil passaria naquela direção. Aí fica uma pergunta, quer dizer, o míssil foi disparado em sigilo, porque ninguém estava esperando esse míssil. E o míssil caiu fora da zona econômica japonesa, passando todo o território japonês. E cadê as imagens desse míssil? Ele passou todo o território japonês, não teve um caça para acompanhar esse míssil e fazer uma filmagem desse míssil. Eles estão tentando destruir, derrubar o míssil a partir do Destroyers, que está posicionado no mar, entre o Japão e a China ali, a Coreia. Eu só gostaria de lembrar vocês uma coisa. 2011, terremoto de Fukushima. Um míssil fez o mesmo trajeto. Aliás, ele caiu um pouco antes. E a notícia fala aqui que esse míssil se dividiu em 3 pedaços antes de cair. Se aí tiver um projeto HARP no meio, ondas de rádio, formando um novo terremoto, vai trazer um estrago para o Japão que não vai ser brincadeira. Sem contar que as forças naturais de pressão das camadas das placas tectônicas já estão no limite. Qualquer coisinha é uma faísca perto de um posto de gasolina com gasolina vazando. Eu só me pergunto, onde estão as imagens do míssil? Mas ainda estou com a pulguinha atrás da orelha, porque o Shinzo Abe apareceu com cara de tacho na televisão, meio assustado, e falando que está tudo seguro, ninguém precisa se preocupar com a coisa. Gente, eles estão querendo mudar a Constituição. Eu não sei se eu botei para vocês já, em maio saiu no jornal que até 2020 essa Constituição vai ser mudada, queira o povo japonês ou não. Falou, gente? Então fique com Deus, um abraço no coração, não se preocupe, eu já estou preparado para ir para a guerra, eu estou preparado para ir, estou enfrentando qualquer coisa, porque aqui no Japão, além da guerra, a gente tem os tufões, que está vindo o número 15 aí, já é o 15º, hein? Temos os terremotos que nós temos que estar atentos a todo momento, e ainda agora essa possível guerra. Então, gente, obrigado como sempre por assistirem, obrigado pelas opiniões, pelos comentários. Eu não estou respondendo os comentários dos outros vídeos devido a estar totalmente abarrotado de trabalho, mas assim que eu tiver um tempinho eu vou responder todos, tá? Bom, família Shaolin, hoje já é dia 30 de agosto de 2017, são 9 horas da manhã aqui no Japão. Como eu estou terminando de editar esse último vídeo agora, eu aproveitei para botar mais essas notícias que saíram no jornal agora aqui da manhã. O que aconteceu depois do
o lançamento e durante o lançamento. O míssil foi disparado às 5h58, ele levou apenas 7 minutos para chegar no território de Hokkaido, ou seja, se ele fosse lançado pro lado de Nagasaki, Hiroshima, aqueles lados, ele levaria 2-3 minutos para chegar lá. Outra coisa é o seguinte, os destroyers que eles falaram que estão preparados, o PAC-3 para interceptar os mísseis, hoje a televisão está dizendo que não funcionaria nesse caso. Ou seja, se o ataque tivesse sido direto ao arquipélago japonês, os danos seriam fatais, porque não teria como interceptá-lo. Engraçado que pela distância, 3.000 km apenas em 12 minutos, foi uma trajetória incrível. E os especialistas estão dizendo que isso pode ter sido uma ameaça direta aos Estados Unidos. Eles não atacaram diretamente os Estados Unidos com medo de uma represália maior, então eles foram cautelosos e jogaram para o lado do Japão, sabendo que o Donald Trump não faria nada, como sempre. E outra possibilidade, então a televisão está enfatizando muito sobre os desastres que poderiam ter acontecido e também trazendo as notícias. 12 estados foram avisados, ficaram em alerta. Houve anúncio na televisão, rádio, os trens balas pararam, alguns aviões não decolaram nesse horário, os trens comuns também pararam e então houve aí um efeito colateral. Felizmente esse lançamento, né, essa zona de perigo, de atenção foi determinada, de alerta que foi determinada, ela não atingiu a grande metrópole de Tóquio, por isso talvez o impacto tenha sido menor. Porém, houve um impacto e continuam a trabalhar, discutindo com o Donald Trump, dizendo que todas as opções já estão sobre a mesa, que é o mesmo diálogo que está sendo feito desde que ele assumiu e teve lá o primeiro míssil disparado pela Coreia do Norte depois da posse do Donald Trump. O papo continua o mesmo, não mudou nada. Se reuniram lá nos Estados Unidos, fizeram firulas, aconselhou ao Abe a se manter a calma, que eles estão 100% ao lado do Japão e vão atuar ao lado do Japão caso precise. Bem, atuar ao lado do Japão, como o Japão não pode fazer guerra, então o problema não é deles, não é verdade? E fica a dica aí então. Por enquanto, as coisas aqui são essas. Todos vocês conhecem já o mar do Japão, isso é indiscutível. Queria mostrar para vocês aqui, ó. Aonde está essa marquinha aí, onde eu fiz essa marquinha aqui, ó, é onde estão os PAC-3, que é os destroyer que o Japão tem para proteger o país. Você pode ver que ele fica mais ou menos na linha ali para proteger Tóquio, né? A grande metrópole de Tóquio, que a metrópole de Tóquio fica aqui. Então, a Coreia do Norte está aqui, ele mandou o míssil fez toda essa trajetória e caiu por aqui. Em 2011, o míssil caiu nessa região aqui, ó. Um abraço no coração de vocês, peço que Deus abençoe todos vocês, que vocês sejam protegidos, iluminados e abençoados. Muito amor, muita paz, muito dinheiro, muito trabalho, muita vida. Fiquem com Deus. Fui, tchau!